O regime iraniano está enfraquecido, mas não foi derrotado. Porém, há outra revolução no Oriente Médio, a de Israel no mundo árabe. Pela primeira vez, Hawan Osman, minha querida amiga, colega e estimada convidada aqui no Al-Shaq Al-Satlana, nosso Oriente Médio, temos uma oportunidade sobre a qual você vem falando há muito tempo, bem antes de eu ter o prazer de conhecê-la. Mas você vem falando sobre revolucionar Israel no mundo árabe, em árabe, como alguém originário do Oriente Médio, de todas as minorias do Oriente Médio, e até mesmo como alguém alinhado à maioria árabe muçulmana do Oriente Médio. E aqui temos talvez um momento sem precedentes, em que Israel, com toda a sua tecnologia, com seu poderio militar, com sua ousadia de realmente neutralizar o regime iraniano, um poder messiânico, jihadista, apocalíptico, xiita, não árabe, que tem atacado o mundo árabe ainda mais em termos de ataques reais do que tem atacado Israel e os Estados Unidos. E aqui está uma nova oportunidade. Você julgaria assim? Primeiramente, obrigada, Dan. É um prazer estar com você. Obrigado. Em segundo lugar, sim, de fato, existe uma oportunidade que Israel pode aproveitar para estabelecer um novo papel no Oriente Médio. Claro, na minha opinião e na opinião de muitos israelenses, os israelenses são indígenas do Oriente Médio. O Oriente Médio não é um grupo monolítico de jihadistas, sejam sunitas ou xiitas, já basta. Precisamos abraçar nossa diversidade cultural, nosso rico patrimônio cultural. E Israel começou esse processo estabelecendo suas raízes lá na terra ancestral dos judeus. E isso deveria inspirar outros, não a expulsar sunitas e xiitas da região, mas a ensinar que antes do Islã chegar à nossa região, eles já existiam. E eles têm o direito de viver e prosperar juntos aqui, sem que ninguém elimine o outro. Então, Israel é a inspiração. E hoje estamos nesta encruzilhada onde o inimigo já não é mais Israel, como o eixo da resistência contou ao mundo. Por tanto tempo, mas especialmente desde a Revolução Islâmica de 1979, hoje, com as máscaras caídas, o mundo árabe, o mundo sunita, acima de tudo, entendeu que o inimigo da humanidade, da civilização, da modernidade é a República Islâmica do Irã e suas forças por procuração na região. Então, Eyela, vamos construir essas pontes, abrir esses canais, porque esse momento não vai se repetir e nós não vamos deixar passar sem aproveitar a oportunidade e mudar a realidade, especialmente para as próximas gerações. Sabe, a pergunta que fazem é: por que esse momento demorou tanto para acontecer? No sentido de que a Revolução Islâmica aconteceu em 1979, continuou em 1980, com o retorno do grande Ayatollah Khomeini de Paris. Os comunistas naquela revolução não entenderam que em poucos meses seriam presos por seus compatriotas islâmicos. E muitos foram executados. E o mundo árabe foi então testemunha de uma cooptação, de uma tomada de seus países por esse regime xiita, radical, messiânico e apocalíptico, por causa da estratégia deles de usar forças por procuração de colocar o Hezbollah no Líbano e, de certa forma, capturar, sequestrar o Líbano do seu próprio povo, da população majoritária de cristãos sunitas e drusos e de tantos outros alauítas, tantos outros dentro do Líbano que são árabes e não árabes, mas então capturados pela chamada resistência islâmica do Irã. A mesma coisa no Iraque. Você tem a popularização, a força de mobilização, as forças de mobilização popular. De certa forma, eles agora controlam o parlamento iraquiano. Estou falando do regime iraniano. A mesma coisa aconteceu, então, eles expandiram seu controle para Gaza,
onde tem uma organização sunita ligada à Irmandade Muçulmana, chamada Hamas, que se tornou um braço do regime islâmico. E, claro, os Houthis no Iêmen. E isso vai ainda mais longe, chegando até a América Latina, onde eles têm um apoio tremendo, domínio. Então, a pergunta é, por que demorou tantos anos para esses países árabes, em particular, dizerem que basta? Agora eles estão dizendo isso discretamente, mas por que não disseram nos últimos 47 anos? Eu poderia acrescentar que, até recentemente, o regime de Assad na Síria também era um exército iraniano. Por que eles implantaram o Hezbollah, por exemplo, no Líbano, e apoiaram, financiaram, treinaram, fizeram crescer e nutriram o Hezbollah até que ele se tornasse mais forte do que o próprio Estado libanês? Por que eles fizeram isso? Por despeito pelos libaneses? Não. Porque eles apoiaram o Hamas, embora seja uma organização sunita ligada à Irmandade Muçulmana? E qualquer pessoa que entende um pouco sobre o islamismo sunita e xiita sabe que eles não são os melhores amigos. Vamos colocar dessa forma. Por que eles apoiariam grupos ligados à Irmandade Muçulmana na Jordânia ou no Egito? Por que eles apoiariam um regime tão corrupto como o regime de Assad, que basicamente eram criminosos? Eles eram traficantes de drogas. Era um cartel de drogas cooperando, colaborando com o Hezbollah, financiando suas operações terroristas através de drogas, através de entorpecentes. Por que eles fizeram tudo isso? Eles criaram uma Israel inteligentemente cercada. Eles querem expulsar os judeus da região? Por que Khomeini estabeleceu o famoso Al-Quds, o Dia de Jerusalém? Por que essa obsessão com Jerusalém? Talvez isso remonte à rivalidade entre os mundos sunita e xiita. Imagine que os iranianos estão competindo com uma maioria sunita. Os números, como os que apoiam o mundo sunita, não são algo com que os xiitas possam competir, mesmo que cada um deles tivesse 10 filhos. E os sunitas têm Meca, o local mais sagrado do Islã. Eles são os líderes do mundo muçulmano, exceto quando Khomeini voltou e fez disso sua missão. Libertar o oprimido, o pobre palestino desfavorecido, prometendo ao mundo libertar Jerusalém. Agora imagine se ele pudesse libertar Jerusalém e tirá-la das mãos dos judeus, do pequeno Satã, e eliminar, obliterar Israel. Eles seriam não apenas os líderes dos muçulmanos honrados, mas também de todos aqueles idiotas úteis ao redor do mundo, incluindo os esquerdistas radicais e comunistas. Aliados do regime iraniano vão gostar da República Iraniana, que finalmente libertou os oprimidos. Ou o ícone, o símbolo da opressão neste mundo, desafiando e enfrentando os opressores, sendo os Estados Unidos e Israel. Além disso, você me fez pensar em algo que eu nunca tinha pensado antes, Hawan Osman. Você despertou algo na minha mente. Eu sempre me pergunto qual é a relação entre o Islã xiita e a mesquita de Al-Aqsa, porque realmente não há nada na teologia deles, no entendimento deles do Islã, que os apresentaria como os guardiões de Al-Aqsa. Mas se a estratégia é passar de uma minoria de 15% para ser a força dominante no Islã, que maneira melhor de fazer isso do que cooptar e sequestrar? A herança, se preferir, ou o patrimônio, se preferir, dos sunitas do Islã sunita, que representam 85% do Islã, sendo um deles Al-Aqsa. É considerado o terceiro local mais sagrado do Islã, após Meca e Medina. Os xiitas têm Karbala no Iraque, mas aqui você despertou algo na minha mente em que o regime do Irã diz: espere um segundo, se eu puder cooptar a mesquita de Al-Aqsa, que é um patrimônio sunita, então posso elevar meu status no mundo muçulmano. Mesmo que a mesquita de Al-Aqsa não tenha nada a ver comigo como xiita radical, da mesma forma que Meca e Medina não têm nada a ver comigo. Mas eles estão dizendo, não, essa é a nova estratégia, que eu posso aparecer e deixar a maioria sunita mal vista ao assumir a questão palestina, que foi exatamente o que os iranianos fizeram.
Exatamente o que Khomeini fez. Dia de Al-Quds. Tudo isso faz parte da estratégia dele. Ele se apropriou da causa para liderar o mundo muçulmano. Então, quando você os descreve dizendo que são messiânicos, apocalípticos, podemos acrescentar genocidas, etc. Por que essa obsessão? Eles não são como o regime Assad, eles não são criminosos, eles são ideólogos. Nós os vemos como terroristas, porque é isso que eles têm feito no que eles têm se envolvido desde 1979. Mas aos olhos deles, na perspectiva deles, eles acham que são os bons que estão lutando por uma boa causa contra os judeus perversos. Então, liderar o mundo muçulmano é algo natural e naturalmente é o papel deles. Eu sei que é um pouco contraintuitivo, mas esse é o entendimento que formei ao crescer no mundo árabe. E isso é consistente com a linguagem que eles usam. Eles envergonham todo o país árabe que está aberto à normalização. Elas ficaram muito irritadas, decepcionadas com os países árabes que aderiram aos acordos de Abraão. E elas não os envergonharam apenas por causa da causa palestina. Mas a linguagem que elas usam é de acusação por abrir mão de um dos seus locais mais sagrados. Mas eles, os iranianos, nunca fariam isso porque são os bons muçulmanos que não se aliaram aos capitalistas. Isso é fascinante. Porque muito do que pensamos ser o conflito árabe-israelense é, na verdade, o conflito interno entre árabes ou entre árabes e minorias em todo o Oriente Médio. Isso realmente não tem nada a ver com Israel em si. Mas Israel é o alvo mais fácil que muitos no Oriente Médio podem usar de forma negativa para desviar a atenção dos verdadeiros conflitos intra-árabes e intra-muçulmanos. Tensões e violências. E acho que é isso que nossos amigos no Ocidente precisam entender, que esse Oriente Médio é muito mais complexo do que parece. Agora, quando passamos para o que você apresentou como uma verdadeira oportunidade para o povo judeu e para Israel se afirmarem e se consolidarem como membros verdadeiramente indígenas no Oriente Médio. Na língua nativa do Oriente Médio, que é principalmente o árabe, isso nos oferece uma nova oportunidade. Explique como isso pode funcionar de uma forma que ainda não funcionou bem até agora. Deixe-me te dar um exemplo. Depois de 7 de outubro, Khaled Mashal foi entrevistado em um canal saudita, um dos maiores do mundo árabe. E a entrevistadora realmente pressionou ele. Ela é uma das melhores. E ela disse para ele: Senhor Mashal, o senhor não consultou os gazenses antes de trazer para eles uma guerra tão devastadora. E na tentativa de se esquivar, ele disse: tivemos que fazer o que fizemos em 7 de outubro. Você não entende. É uma conspiração talmúdica contra Al-Aqsa. Eles estavam prestes a destruir Al-Aqsa. Agora sabemos desse velho boato que foi espalhado pelo grande mufti de Jerusalém, alguém que talvez seja ainda mais perverso do que Khomeini. Mas sobre o que Khaled Mashal estava falando? Por que Khaled Mashal mencionou isso então? Não importa. Ele sabe que isso foi eficaz nos anos 20, e o grão-mufti de Jerusalém conseguiu mobilizar massas históricas para atacar judeus. E isso levou, entre muitas outras coisas, ao massacre de Hebron em 1929, quando Khaled Mashal menciona que é uma conspiração talmúdica e sai impune disso. Eu, como árabe, me senti envergonhada por quão pouco sabemos sobre o judaísmo. Uma jornalista inteligente e instruída não o interrompeu para perguntar: como pode haver uma conspiração no Talmude contra Al-Aqsa se o Talmude foi escrito muito antes de Al-Aqsa sequer existir? Estou dando esse exemplo para ilustrar o quão pouco o mundo árabe sabe sobre o judaísmo, o quão pouco o mundo árabe sabe sobre Israel, e mesmo assim eles acham que sabem tudo, inclusive sobre o Talmude. Eles acham que é aquele livro misterioso que tem muitas conspirações.
E porque alguns idiotas no Ocidente selecionam, destacam e interpretam algo bizarro do Talmud, então deve ser aquele livro cheio de conspirações que os judeus estão usando contra nós. Eles não entendem que o Talmud consiste em muitos livros, comentários. Não é algo que você possa entender. Uma estudiosa rabínica séria não necessariamente entende o Talmud. Ainda assim, os árabes, os muçulmanos, pessoas que nunca falaram com um judeu, afirmam que sabem tudo sobre Israel, por causa de líderes como Khaled Mashal, como Khomeini, Khamenei, Hassan Nasrallah, que, se eles leem 1 ou 2 artigos por mês escritos no Haaretz, publicados no Haaretz, acham que já sabem o suficiente sobre Israel. Está na hora de pegarmos o microfone de volta. Está na hora dos israelenses contarem sua própria história. Sabe, muitos anos atrás, um dos meus mentores foi meu primeiro amigo israelense, Yossi Khaled, por quem tenho muito carinho e respeito. E nós nos conhecemos porque ele escreveu este livro, Cartas ao Meu Vizinho Palestino. E o que Yossi sugeriu, propôs aos palestinos foi que eles ouvissem a história dele. Permita-me contar a minha própria história, se você quiser que eu ouça a sua. Agora vamos expandir isso e alcançar o mundo árabe, não necessariamente para engajá-los, mas para contar a nossa história. As leis e políticas de antinormalização que já foram implementadas desde a década de 1950 impediram o contato entre pessoas, entre árabes e israelenses, mesmo no exterior. E eu acho que o objetivo, a intenção, era desumanizar o judeu, desumanizar o israelense e perpetuar todas as histórias sem sentido que circulam no mundo árabe e muçulmano. De onde elas vêm? É uma confusão. É uma mistura de antigas histórias antissemitas cristãs que vieram da Europa, principalmente, mas também desse ódio ou desse status inferior que foi dado ao povo do livro Alil Kitab, aos cristãos e aos judeus sob domínio muçulmano. Ou seja, Dhimmi, o que eles chamam de Estatuto de Dhimmi. A dhimitude, então, inspirada pelo status de dhimitude, inspirada pelo antissemitismo cristão europeu. E somando a isso todas as conspirações, o ódio politicamente motivado contra os judeus. Assim que os líderes árabes souberam sobre o movimento sionista, os projetos sionistas anteriores, mesmo antes do estabelecimento do Estado judeu. Todos esses boatos, essas teorias da conspiração e rumores que foram deliberadamente espalhados contra os judeus para incitar o ódio, para tentar derrotar e se opor ao projeto sionista, nos deixaram onde estamos hoje. Mas depois de 70 anos de afastamento, onde as pessoas realmente acreditam, especialmente nas áreas rurais da Síria ou do Iraque, eu ficaria surpresa se alguém no Líbano acreditasse nisso. Mas não é impossível. Mas tenho quase certeza de que, em grande parte do Egito, da Líbia, as pessoas realmente acham que os judeus têm chifres e rabo. Já basta desse absurdo. Estamos no ano de 2026 e esse ódio e incitação já tiraram dezenas de milhares de vidas. Já chega. Então, estou sugerindo que todos em Israel que tenham condições de fazer isso comecem a contar suas histórias. Judeus e israelenses comecem a contar suas histórias. E estou dizendo judeus e israelenses conscientemente, porque eu gostaria que os judeus contassem ao mundo em russo, em turco, em alemão, em árabe, em hebraico, contem suas histórias. E israelenses, judeus e não judeus contem suas histórias. O que significa ser sionista? Pessoas na Espanha, no Canadá, na Austrália acham que somos demônios. Eu sou uma sionista orgulhosa. Conto ao mundo o que isso significa para mim. Quantas pessoas eu vou alcançar? 1 milhão? Nós precisamos de um exército de israelenses e judeus para começar a contar essas histórias. Particularmente em árabe, particularmente. Em árabe e em outros idiomas, mas vamos adicionar legendas em árabe. É por isso que entrei para a JFA. Esse é o projeto que eu trouxe para vocês. Vamos começar a contar para aqueles que acham que somos monstros do que se tratam o judaísmo e o sionismo, como Israel está prosperando contra todas as probabilidades.
Acho que realmente ajuda se humanizarmos os israelenses e explicarmos para as pessoas do que se trata este país. Por que, de todos os cantos deste planeta, os judeus retornaram para cá? Quantas vezes Jerusalém é mencionada todos os dias nas orações judaicas? Isso não é uma questão de. Isso não é um projeto colonial. É indígena. Os judeus não vieram aqui para extorquir um país, para roubar as riquezas desta terra árabe da Palestina. O que significa Palestina, o mandato britânico da Palestina? Eu me lembro dessa declaração muito famosa e até hoje viral da Golda Meir. O que você quer dizer com palestino? Eu sou palestina. Nós tínhamos um passaporte palestino. Então, o nosso problema é principalmente a ignorância entre as massas. E é muito mais complicado entre os antissemitas profissionais, entre os líderes, que prosperam ao incitar os judeus. Precisamos fazer uma distinção. Estamos falando dos acadêmicos no Ocidente ou no mundo árabe? Imagine, no mundo árabe, acadêmicos levam a sério livros como os Protocolos dos Sábios de Sião. Isso é literatura comum. Comprei minha própria cópia dos Protocolos dos Sábios de Sião e do Mein Kampf de Adolf Hitler em árabe por menos de $1 em Damasco. É um dos livros mais populares no mundo árabe. Ele foi encontrado em toda a faixa de Gaza durante a guerra mais recente contra Hamas. Isso não me surpreende nem um pouco. Está em toda esquina nas cidades árabes. Eu não diria isso, não consigo imaginar que você encontraria Mein Kampf nos Emirados Árabes Unidos, ou no Bahrein, ou mesmo na Arábia Saudita. Isso esteve perto de se juntar. Esse é um ponto importante que você está levantando, pois estávamos conversando com alguns amigos e colegas excelentes, Ariel e Michael Warshawski, que são pensadores intelectuais realmente importantes no mundo judaico. Em Nova York, profundamente envolvidos conosco no centro de Jerusalém, e eles apontaram outra coisa. Eles destacaram algo em uma conversa que Holly e eu tivemos com eles. E que agora há um ponto de virada em partes do mundo árabe, especialmente no Golfo, onde há uma reforma no sistema de produção de livros escolares, no discurso e na academia. Lá, eles estão evitando a demonização dos judeus e acolhendo os judeus para que contem sua própria história em árabe. Não é só uma tentativa de parar de demonizar o judeu. Acho que os Emirados Árabes Unidos, em particular, tiveram sucesso porque promoveram a tolerância em si, tolerância, aceitar o outro, seja quem for esse outro. E essa abordagem está ausente no mundo árabe, nos países árabes que estão longe de aderir aos acordos de Abraão. Não é o antissemitismo que precisamos combater nesses países. É o preconceito e o ódio ao que é diferente. Veja o Egito, por exemplo. Embora eles tenham paz com Israel, é uma paz fria. Veja como os coptas são tratados até hoje. Essa é uma questão urgente porque esses são seus concidadãos que são perseguidos e abusados diariamente. Então, se eles resolverem essas questões, acho que já terão avançado muito, muito, muito no caminho para aceitar o judeu também. Porque são o judeu, o yazidi, o curdo, o alauíta, os ismaelitas e, enfim, todos eles. Os judeus, também os drusos. Mas, é claro, os drusos, os barraís, temos um patrimônio cultural abundante, não só religioso, mas também étnico. Então, o problema é grave, iminente. Eles precisam resolvê-lo. Se eles fizerem isso por todas essas pessoas, por todos esses outros, então seria muito mais fácil aceitar o judeu também. Mas voltando ao judeu, porque estamos agora em Jerusalém, e o problema, a incitação contra Israel levou a uma guerra devastadora. No dia 7 de outubro, ao ver o que o Hamas gravou e compartilhou, tive certeza de que essa guerra se expandiria. Inevitavelmente era para ser uma guerra final contra Israel.
mas numa reviravolta é uma guerra final contra o eixo do mal, o eixo da resistência, que resiste à existência de Israel, mas também à modernidade. Como estamos enfrentando uma guerra devastadora, é urgente que encontremos uma solução para o antissemitismo, para o antisionismo no mundo árabe. Como fazemos isso? Meu remédio é conversar com eles. Conte sua própria história. Pegue o microfone de volta e diga a eles que eu vou aceitar a sua narrativa. Eu aceito que os palestinos que nasceram em Ramallah não escolheram nascer lá. E não é culpa deles, de um jovem de 15 anos, não é culpa deles estarem presos nesse dilema político. Eu entendo. Se você quer a minha empatia, deixe-me contar minha história também. Como judia, posso te dizer que 850 mil judeus foram expulsos desse mundo árabe. Olhe para os nossos cemitérios. Olhe para o patrimônio cultural que deixamos para trás. Pergunte aos seus avós sobre os amigos judeus deles. Eles eram boas pessoas? Pergunte sobre o açougueiro judeu, sobre o advogado judeu, o médico. Eles vão te dizer que eram boas pessoas. Então, por que você nos vê como demônios hoje? Não posso contar essa história porque não é minha. Eu quero que você, o iraquiano, o iemenita, o líbio, o egípcio, o judeu sírio, conte essas histórias. O judeu russo conte a eles a sua história. O judeu polonês diga a eles: não, nós não viemos da Polônia, da Rússia, da Espanha. Conte a eles por que você foi expulso, porque você estava no Iraque. Conte a eles sobre o Talmud Yerushalmi e o Talmud Bavli. Por que existe um Talmud babilônico? Conte essas histórias. Mesmo que eu viva mais 30 anos, não é suficiente para contar essas histórias. Precisamos de um exército. E eu estou convidando você a usar a tecnologia, a usar as redes sociais e o poder que elas te concedem, porque isso ultrapassa fronteiras. Conte suas próprias histórias e nós vamos transformar o futuro do Oriente Médio, ao invés de sermos famosos e conhecidos no Ocidente apenas por nossas guerras e miséria. E, finalmente, parece que pela nossa discussão de hoje, realmente é necessário que Israel comece a ir além do que se espera, no sentido de adotar uma estratégia de tolerância zero para o tipo de propaganda, incitação e deslegitimação que tem tolerado por questão de política no passado. E realmente assumir um papel de liderança no Oriente Médio, não apenas um papel minoritário no Oriente Médio. Eu acho que hoje, especialmente depois que o Irã atacou seus vizinhos árabes, nós temos uma oportunidade onde Israel pode conversar com os cataris, convidá-los a reconsiderar muitas de suas posições, convidá-los a baixar um pouco o tom em relação a Al Jazeera. O papel incitador dela tem sido devastador desde que eu era criança. Eu assisto a Al Jazeera e acredito nas histórias mais absurdas. Então, por exemplo, comece fazendo isso, conversando com os catarianos e responsabilizando-os. Quando alguém que mora em Jerusalém Oriental, em Israel, fala com a Al Jazeera e afirma isso. Apenas os muçulmanos e os cristãos não tiveram acesso aos seus locais sagrados na Cidade Velha. Os muçulmanos não puderam rezar em Al-Aqsa durante o Ramadã e os cristãos foram impedidos de acessar o Santo Sepulcro. Gostaria que Israel fosse mais proativo. Eles publicaram no X. Os ministérios comunicaram que ninguém terá acesso aos locais sagrados na Cidade Velha por motivos de segurança, incluindo judeus que não têm permissão para ir ao Kotel, o Muro das Lamentações, para rezar. Eu gostaria que Israel fizesse declarações mais enfáticas para desmentir essas mentiras. E se alguém mora em Jerusalém Oriental e mente e fala com a Al Jazeera, tem que haver consequências, porque essas são mentiras descaradas, não são? E isso leva à incitação, a protestos, a prisões. E então nós nos encontramos, como sempre, presos em um ciclo vicioso de violência. Então, sim, eu concordo com você. Eu gostaria que Israel adotasse uma política de tolerância zero também contra mentiras, especialmente se essas mentiras estão surgindo aqui em Jerusalém e em Tel Aviv por pessoas que são consideradas heroínas, estrelas em canais como a Al Jazeera,
Mas não só. E elas continuam atacando esses países e propagando mentiras descaradas. Bem, temos muito trabalho pela frente e somos muito sortudos por tê-lo como parte de Ami Islam. E esperamos ter muitas outras discussões sobre Al-Shakar al-Satlana, porque realmente é o nosso Oriente Médio de todos nós. Judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, drusos, curdos, iranianos, realmente azeris, meu Deus, turcomenos, alauítas, é uma região para todos nós. E eu acho que essa é a neshama, a alma e a essência das suas percepções. Então, obrigado, Rawan Osman, uma boa amiga, colega e pesquisadora sênior da JCFA, e realmente convidamos nossos ouvintes e espectadores a se juntarem a nós e apoiarem esse caminho sem precedentes em direção a Israel, contando sua própria história, especialmente em árabe, com legendas em inglês, abraçando o Oriente Árabe e o Ocidente ao mesmo tempo. Muito obrigada, Dan. Vamos fazer isso. E que possamos testemunhar a paz em nossa vida e no Oriente Médio, onde possamos jantar em Beirute. Jantar em Beirute parece ótimo. E ter amigos libaneses convidando-os para jantar em Jerusalém e Tel Aviv. Inshallah. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Muito obrigado. Obrigada.